A criança chorava na neve e ninguém parava. Hazel percebeu isso da mesma forma que percebia a maioria das coisas. Silenciosamente, à margem de tudo. Onde os ômegas aprendiam a viver se quisessem sobreviver. Ela atravessava o pátio externo do mercado de Vernhold. Trazia uma cesta de ervas secas pressionada contra o quadril. Seu manto de lã cinza estava bem apertado contra o vento cortante que descia dos picos do norte. O céu acima tinha a cor de ferro velho. Estava pesado com nuvens que ainda não haviam decidido se trariam mais neve ou apenas a ameaçariam. Sua respiração formava pequenas nuvens brancas à sua frente. As pedras sob suas botas de couro gastas estavam escorregadias com uma fina camada de gelo. Ela deveria ter continuado a andar. Cada instinto moldado por 23 anos de vida como ômega, em um reino governado por sangue alfa, dizia para ela manter os olhos para frente. A cabeça baixa, os pés em movimento. Não atrair atenção. Não se demore. Não se torne memorável. E, no entanto, o menino era pequeno, talvez com 5 ou 6 invernos, não mais. Estava sentado, meio escondido atrás de um posto de um mercador de pedras na extremidade do pátio. Ele usava uma túnica de lã preta fina, fina demais para o frio. E seu cabelo escuro e trançado estava meio desfeito ao redor do rosto. Ele não estava berrando como as crianças fazem quando querem algo. Ele chorava de outra forma, silenciosamente, com os joelhos dobrados contra o peito. E seus pequenos ombros tremiam de forma irregular. O tipo de choro que surge quando uma criança já aprendeu que ninguém virá. Hazel parou de andar. Ao seu redor, o mercado continuava agitado. Um mercador beta anunciava os preços da carne de porco salgada. 2 guardas gama em couro fervido passaram pela criança sem sequer olhar. Uma mulher com um manto com detalhes de pele afastou seus próprios filhos dele, como se a solidão fosse algo que pudesse se espalhar. Hazel pousou sua cesta contra o posto e se agachou até ficar no nível do menino. Ei, ela disse suavemente. Pequeno, você está bem? Ela já sabia que não estava. Qual é o seu nome? Ele olhou para cima. Seus olhos eram surpreendentes, cinza azulados pálidos, vermelhos de tanto chorar, e sérios demais para o rosto de uma criança. Havia algo naqueles olhos que fazia seu peito doer de uma forma que ela não sabia nomear. Callie, ele sussurrou. Callie. Ela disse o nome da mesma forma que sua mãe uma vez disse o seu. Como se importasse. Como se merecesse um espaço no ar. Eu sou Hazel. Você está perdido? Ele balançou a cabeça uma vez, rapidamente. Então, após uma pausa que pareceu longa demais para alguém tão pequeno. O pai está ocupado. Ela olhou ao redor do pátio novamente. Ninguém estava procurando por uma criança. Nenhuma ama frenética. Nenhum guarda em busca. Apenas a multidão indiferente e o vento puxando mantos e estandartes. Ele está por perto? Ela perguntou. Callie deu um pequeno encolher de ombros incerto. E algo naquele gesto. A maneira como seus ombros subiram e desceram com toda a impotência de alguém que genuinamente não sabia. Tomou a decisão por ela. Ela tirou o manto cinza de seus próprios ombros. O calor dele foi imediatamente roubado pelo ar frio que mordia seu vestido de linho. E ela o envolveu ao redor do menino em um movimento cuidadoso. Aconchegando-o em seu queixo da mesma forma que uma vez fizera com as crianças mais novas na ala ômega, quando o inverno chegava e nunca havia cobertores suficientes. Ele piscou para ela, surpreso. Está muito frio para sentar na pedra sem um manto. Ela lhe disse simplesmente, você não vai sentir frio? Eu estou aquecida o suficiente. Uma mentira, mas uma mentira pequena e gentil. Ela puxou os joelhos para o lado dele e se acomodou contra o posto do mercador, sentindo o granito congelado da pedra infiltrar-se em seu vestido. Você gostaria de ouvir algo? Para passar o tempo enquanto esperamos por seu pai? Callie olhou para ela por um longo momento, com aquela gravidade desconcertante, como se a estivesse medindo. Então ele deu um único e solene aceno de cabeça. Ela pensou por um momento. Então começou a contar a ele a velha história que sua mãe lhe contara. A história do lobo prateado da Passagem do Norte, que não era nem alfa, nem ômega, nem beta, mas algo mais antigo. Algo que corria pelas frestas da ordem do mundo e pertencia apenas ao vento. Não era uma grande história. Não havia batalhas nela. Nem salas do trono. Apenas um lobo que corria sozinho até a noite em que encontrou um rio congelado. E sentou-se ao lado dele até a primavera chegar. E o rio, agradecido,
Cantou para ele durante todo o verão. Ela contou em voz baixa, sua voz baixa o suficiente para não ser ouvida de longe, suas mãos se movendo ocasionalmente em pequenos gestos quando as palavras precisavam de ajuda. E lentamente, tão lentamente que ela quase não percebeu, o pequeno corpo ao seu lado se desenrolou. Callie se inclinou, centímetro por centímetro, até que sua cabeça escura estivesse descansando em seu braço. O manto cinza agora envolvia os dois como uma pequena tenda contra o vento. Ela não se moveu, mal respirou. Ela pensou, absurdamente, que podia sentir o batimento cardíaco dele se acalmando. Ela não viu a figura na beira do pátio, e não o teria reconhecido mesmo que tivesse visto. Ela nunca tinha estado na corte. Nunca esteve perto o suficiente da grande fortaleza de Varenvold para ver os estandartes com clareza. Ela era uma curandeira ômega da vila inferior. O nome Shander Dravet, Rei Alfa das Terras do Norte, era algo que existia no mesmo registro distante das tempestades de inverno e dos movimentos das estrelas. Presente, poderoso, totalmente além do seu mundo. Mas ele estava lá. Ele estava na sombra do arco que se abria do corredor externo da fortaleza para o pátio do mercado, ladeado por 2 guardas que ficaram imóveis e silenciosos ao seu sinal mudo. Ele usava uma armadura de couro preta cruzada com tiras escuras no peito, um pesado manto de pele sobre seus ombros largos e seu cabelo escuro, longo e trançado para trás, era tocado pelo vento frio. Seus olhos, o mesmo cinza azulado pálido que seu filho herdara, estavam fixos na cena com uma expressão que ninguém na corte teria reconhecido. Porque não era comando, não era a autoridade fria que toda a alma em Varenvold sabia temer. Era algo mais silencioso que isso, algo que não tinha nome na linguagem dos reis. Ele mesmo tinha vindo buscar Callie, dispensou as amas, dispensou a guarda, porque o menino havia escapado de novo, como fazia com frequência, buscando algo que as grandes muralhas de pedra da fortaleza não podiam lhe dar. Jander estava irritado quando entrou no pátio. Ele estava pronto para ser o pai firme e eficiente que o dever exigia. Então ele a viu. Uma mulher ômega, esguia em seu vestido de linho, sentada em pedras congeladas com seu filho aninhado ao seu lado, contando-lhe uma história sobre um lobo prateado. Sua voz mal audível acima do vento. Ela tinha dado seu manto ao menino. Estava visivelmente com frio. Seus braços apertados, sua respiração mais rápida do que deveria. E ela não tinha olhado uma única vez ao redor do pátio para ver quem poderia estar observando. Não tinha realizado sua bondade para nenhuma plateia. Ela simplesmente o fez. Shander ficou no arco por um longo tempo. Tempo suficiente para ouvir o final da história, o lobo e o rio e o verão cantante. Tempo suficiente para ver os pequenos ombros rígidos de Callie relaxarem em algo que os curandeiros da corte passaram meses tentando alcançar com tinturas e encorajamentos gentis. Tempo suficiente para sentir algo mudar em seu peito, algo para o qual ele não tinha nome e não estava disposto a lhe examinar naquele momento. Quando ela finalmente olhou para cima, sentindo talvez o peso de ser observada, ela olhou diretamente para ele. E por apenas um momento, Hazel da Vila Inferior e Shander, Rei Alfa das Terras do Norte, olharam um para o outro através de um pátio cheio de pessoas que não viam nenhum dos dois. Então seu guarda deu um passo à frente e a expressão no rosto dela, o calor aberto e desprotegido que estava lá um momento antes, ficou muito, muito imóvel. Os guardas se moveram da maneira que todos os guardas reais se moviam, com o peso específico e praticado de homens que aprenderam que sua mera presença deveria encerrar as coisas antes que começassem. Eles entraram no pátio em passadas combinadas e a multidão se abriu ao redor deles sem ser solicitada, da mesma forma que a água se abre ao redor da pedra. Hazel levantou-se lentamente, não rapidamente. Ela aprendeu há muito tempo que movimentos bruscos perto de homens armados raramente eram sábios. Mas ela se moveu com uma firmeza que não sentia por completo. Suas mãos estavam frias. Ela não tinha percebido o quão frias até aquele momento, quando não tinha o que fazer com elas, e a ausência do calor de Callie ao seu lado fazia o vento parecer mais cortante. Ela manteve os olhos baixos, como era apropriado para uma ômega diante de guardas-gama armados. Ela conhecia o protocolo. Todos na vila inferior o conheciam, mas então um terceiro par de passos cruzou o pátio. Mais lentos que os dos guardas, deliberados, e a qualidade do silêncio que se seguiu àqueles passos era totalmente diferente.
Não o silêncio de uma multidão abrindo caminho por hábito, mas o silêncio de pessoas que pararam de respirar. Ela se forçou a olhar para cima. Ele era mais alto do que ela havia percebido do outro lado do pátio. O manto de pele em seus ombros era de lobo negro, profundo e denso, e sua armadura de couro captava a luz opaca do inverno de uma forma que o fazia parecer esculpido na mesma pedra escura da fortaleza atrás dele. As tranças em seu cabelo escuro eram presas com pequenos anéis de ferro. Sua mandíbula estava cerrada, sua expressão indecifrável e seus olhos cinza-azulados pálidos, os olhos de Kali. Ela percebeu com um sobressalto. Exatamente os olhos de Kali. Estavam fixos nela com uma atenção que parecia física, como uma pressão contra seu peito. Ela tinha acabado de sentar em pedras congeladas contando histórias para o filho do rei Alfa. Ela tinha enrolado o filho do rei Alfa em seu manto. O manto ainda estava nos ombros de Kale. Hazel sentiu o peso total dessa compreensão chegar de uma só vez. E foi preciso tudo o que tinha para não dar um passo para trás. Kali, aparentemente sem sentir tal paralisia, levantou-se das pedras e foi até seu pai sem pressa, arrastando o manto de lã cinza atrás de si como uma pequena sombra. Ele parou ao lado de Xander e olhou para ele. Ela me contou sobre o lobo prateado, disse Kale, com a solenidade direta que Hazel já começava a reconhecer como simplesmente a maneira como aquela criança falava. Aquele que espera junto ao rio congelado. Xander olhou para seu filho. Algo passou por seu rosto, rápido demais para ler, desaparecendo antes de se formar completamente. Então ele olhou de volta para Hazel. Seu nome, ele disse. Não era exatamente uma pergunta. Hazel, meu lord. Ela manteve a voz firme. Da vila inferior, não tive a intenção de ser presunçosa. A criança estava com frio e você lhe deu seu manto. Sim, meu lord. Uma pausa. O vento passou entre eles, trazendo o cheiro de fumaça de pinho de algum lugar no mercado e o leve toque metálico do próprio frio. Você é uma curandeira, ele disse. Desta vez também não era uma pergunta. Seu olhar se moveu brevemente para a cesta que ela havia colocado contra o posto. Os feixes secos de milefólio, bolsa de pastor e matricária visíveis acima da borda. Uma curandeira de aldeia, meu lord. Eu sirvo a vila inferior e o bairro Ômega. Outra pausa. Ela não conseguia lê-lo. Seu rosto não era cruel. Pelo menos isso ela podia dizer. Mas estava selado de uma forma que parecia um tipo diferente de fortaleza. Paredes construídas de dentro para fora, em vez de fora para dentro. Então ele disse, o manto. Por um momento desorientado, ela não entendeu. Então Kali solenemente desenrolou a lã cinza de seus ombros e estendeu-a para ela. E ela deu um passo à frente para pegá-lo. E na transação daquela pequena troca, ela ficou perto o suficiente do rei Alfa para ver a leve cicatriz que percorria sua mandíbula. Uma fina linha branca do osso da bochecha em direção ao queixo, antiga e há muito curada. Obrigado, Xander disse baixinho, quase como se as palavras o tivessem surpreendido por existirem. Hazel assentiu, dobrou o manto sobre o braço e pegou sua cesta. Ela estava preparando a saída cuidadosa e invisível que passara a vida inteira aperfeiçoando. O desaparecimento suave de alguém que aprendeu que o melhor resultado na companhia de poderosos é simplesmente deixar de ser notado. Quando Kaylee falou novamente, "Você vai voltar amanhã?" O silêncio que se seguiu foi de uma textura totalmente diferente. Hazel olhou para o menino. Ele a observava com aqueles olhos cinzentos e sérios, sem encenação, sem cálculo. Apenas uma esperança simples e devastadora. Ela olhou para Xander. Não pôde evitar. E por apenas uma fração de segundo, a expressão selada se quebrou. Não em calor, exatamente, mas em algo adjacente a isso. Algo que a observava e esperava. Essa não é uma decisão que eu possa tomar. Ela disse com cuidado, dirigindo-se a Kali, mas ainda ciente do olhar de seu pai. Eu sou apenas uma curandeira de aldeia. Eu enviarei uma mensagem. Xander disse. Ela piscou. Meu lord, para o bairro Ômega, se eu precisar de uma curandeira na fortaleza. Ele disse isso com a praticidade direta de um homem acostumado a tomar decisões que não precisavam de enfeites. Ele já havia se virado, uma mão repousando brevemente no ombro de Kali para guiá-lo de volta ao arco. Você será compensada de forma justa. E então ele se foi, de volta à sombra do corredor da fortaleza, com Kali caminhando ao seu lado. E no último momento, antes de passarem pelo arco,
O menino olhou para trás por cima do ombro e levantou uma pequena mão em um aceno que foi tão inesperadamente infantil que fez a garganta de Hazel apertar sem aviso. Ela ficou no pátio que se esvaziava por um momento a mais do que deveria. Então ela puxou o manto cinza sobre seus próprios ombros, pegou sua cesta e caminhou de volta para a vila inferior com os olhos para frente e a mente tudo menos quieta. Ela não contou a ninguém. O bairro Ômega não era um lugar cruel, pelo menos não para os padrões do reino, mas era um lugar onde a informação se movia como a água, encontrando cada fresta. E Hazel não tinha desejo de ser o assunto de especulações. Ela dividia uma moradia estreita de pedra com uma mulher ômega mais velha chamada Petra. Petra tinha sido parteira por 30 anos e tinha o dom especial de ver através das aparências. Um dom que a longa prática com mulheres em trabalho de parto tende a produzir. Petra estava mexendo algo sobre o fogo da lareira quando Hazel entrou, e ela olhou para cima uma vez, olhou para o rosto de Hazel e não disse nada. O que Hazel aprendera há muito tempo era a maneira de Petra dizer: "Eu percebi e estou esperando." Hazel pendurou seu manto no gancho de ferro perto da porta, colocou sua cesta na mesa de preparação e começou a separar as ervas com as mãos que quase haviam parado de tremer. Frio lá fora. Petra disse para a panela: "Muito." Hazel concordou para o milefólio. Um silêncio confortável. O fogo crepitava. O cheiro de sopa de lentilha e fumaça de madeira enchia a sala de teto baixo, e lá fora, o vento pressionava a janela fechada como algo paciente e implacável. "Você está com aquele olhar", Petra disse eventualmente. "Que olhar?" "Aquele em que você viu algo com o que ainda não sabe o que fazer." Hazel pousou o maço de matricária em sua mão. Ela pensou no menino nas pedras e no manto e nos olhos cinza-azulados, ambos os pares, e no momento silencioso e leve no pátio, quando ela olhou para cima e se viu sendo vista por alguém que não tinha razão alguma para vê-la. "Eu enviarei uma mensagem." "Não é nada," ela disse. Petra fez um som que não era concordância, e não era discordância, e voltou a mexer sua sopa, e Hazel voltou a separar suas ervas, e o fogo continuou queimando. E lá fora o céu finalmente tomou sua decisão e deixou a neve cair. Ela não dormiu bem, disse a si mesma que era o frio. As paredes de pedra da moradia mantinham o inverno em seus ossos muito depois do pôr do sol, e seu cobertor era fino, e essas eram explicações comuns e suficientes. Ela não se permitiu pensar em olhos cinzentos pálidos, ou na palavra amanhã dita na voz de uma criança, cuidadosa e esperançosa, e totalmente inconsciente do que pedia. Ela não se permitiu pensar na voz do rei Alfa dizendo: "Obrigado." Baixinho, quase contra sua vontade, como se gratidão fosse uma língua que ele aprendeu em um livro, em vez de falar em voz alta com frequência suficiente para torná-la natural. Ela não se permitiu pensar em nada disso. Mas pela manhã, quando a batida veio à porta da moradia Ômega, nítida, oficial, a batida de um mensageiro real, Petra a abriu antes que Hazel pudesse se levantar da mesa de preparação, e o jovem Gama, com a libré da fortaleza, estendeu um pergaminho dobrado selado com cera preta. Petra o pegou sem uma palavra e o trouxe para Hazel, e o colocou na mesa entre elas sem uma palavra. Hazel olhou para o selo, um lobo em pleno passo sob uma coroa. Suas mãos estavam perfeitamente firmes quando ela o quebrou. Dentro, com uma caligrafia angular e econômica, sem floreios, estava escrito: "A fortaleza requer uma curandeira. Apresente-se no portão interno ao amanhecer, daqui a 3 dias. Procure por Gregor." Sem assinatura, sem título. Nenhum era necessário. Petra olhou para o pergaminho, depois para Hazel, depois de volta para o pergaminho. "Não é nada," ela disse em um tom que fazia a palavra significar seu completo oposto. Hazel dobrou o pergaminho cuidadosamente ao longo de sua dobra original. Ela não discordou. O portão interno da fortaleza de Varenvold cheirava a ferro e pedra antiga e ao frio particular que apenas lugares construídos para durar séculos carregam. Um frio que era menos sobre temperatura e mais sobre profundidade. Como se o frio vivesse nas próprias paredes e simplesmente sempre estivesse lá. Paciente e permanente. Hazel chegou antes do amanhecer, como instruído. Ela usara seu melhor vestido, que não era por nenhum padrão da corte. Uma coisa fina. Linho não tingido, limpo e remendado na manga esquerda.
onde havia se prendido em um espinheiro no outono anterior. Seu manto cinza, seu cabelo trançado para trás na única trança que sempre usava quando estava trabalhando, dourado e arrumado contra seu pescoço. Ela carregava sua bolsa de curandeira, a de couro gasto com a fivela de latão que sua mãe lhe dera, cheia das coisas que sabia usar. Emplastros e ervas secas, uma pequena faca para lancetar, agulha e linha, um pote de barro com pomada cicatrizante, frascos de tintura tampados com cera. Ela sabia exatamente o que era. E ela decidira, em algum momento entre as horas sem sono e a caminhada cinzenta antes do amanhecer pela vila inferior, que isso não era algo pelo qual se desculpar. Gregor era um beta robusto e experiente, de talvez 50 invernos. Tinha uma barba grisalha bem aparada, e a expressão permanentemente cética de um homem que passou décadas gerenciando o movimento de pessoas em uma fortaleza real. Ele já tinha visto o suficiente para não se impressionar com quase nada. Ele olhou para Hazel à luz da tocha do portão interno com a avaliação específica de alguém catalogando um objeto desconhecido. Curandeira de aldeia. Ele disse não de forma rude, mas sem calor também. Da vila inferior. Sim, você deve cuidar do jovem Lord Cale quando for chamada. A fortaleza tem seu próprio curandeiro. O velho Bram. Ele cuida de feridas, febres e coisas do tipo. Você não o está substituindo. Ele disse isso com uma firmeza que sugeria que havia sido um ponto de algum debate interno. O jovem Lorde não tem dormido. Ele não come direito. Ele tem o hábito de sentar sozinho nos cantos. O que o rei acha? Ele fez uma pausa, escolhendo a palavra. Preocupante. Hazel pensou nas pedras e nos pequenos ombros trêmulos. Eu entendo, ela disse. Gregor a estudou por mais um momento. Então ele disse, você terá um quarto na ala dos servos. Fará suas refeições no salão inferior. Não perambulará pela fortaleza sem escolta. Não falará com o rei, a menos que ele fale com você primeiro. Ele fez outra pausa. Essas não são minhas regras. São regras antigas. Elas se aplicam a todos. Eu sei como ficar onde devo estar, Hazel disse baixinho. Algo mudou na expressão de Gregor. Não exatamente aprovação, mas um afrouxamento da suspeita. Ele deu um breve aceno de cabeça e se virou para guiá-la através do portão. A fortaleza era vasta da maneira que as coisas construídas por gerações sucessivas de homens poderosos tendem a ser. Não era elegante, exatamente, mas avassaladora, acumulada. Cada corredor e salão sobreposto a um mais antigo, até que toda a estrutura parecia uma discussão viva entre séculos. Tochas queimavam em suportes de ferro ao longo das paredes. Os pisos eram de lajes de pedra largas, desgastadas por incontáveis pés. Tapeçarias pendiam em intervalos, retratando batalhas e caçadas e lobos em pleno salto contra céus escuros. Sua tinta desbotada pela fumaça e pelos anos em algo que parecia menos decoração e mais memória. Gregor mostrou a ela a ala dos servos, um corredor de pequenos quartos de pedra perto das cozinhas, onde o calor dos fornos chegava fracamente através das paredes. Seu quarto continha uma cama estreita com um cobertor de lã, uma mesa, um banquinho e uma vela. Ela colocou sua bolsa na mesa e ficou no pequeno espaço por um momento, ajustando-se a ele da mesma forma que se ajustava a todos os novos espaços, respirando o ar, absorvendo o cheiro da pedra e da vela de sebo e o leve calor de pão da cozinha abaixo. Ela já havia vivido em lugares menores. Ela já havia passado mais frio. Ela se lembrou de ambas as coisas. Ela encontrou Kali novamente na segunda manhã. Ele estava no jardim interno da fortaleza, um quadrado de grama morta pela geada cercado por altos muros de pedra, onde uma pereira de galhos nus se erguia no canto como um velho paciente. Ele estava sentado sob a pereira com um lobo de madeira esculpido nas mãos, virando-o repetidamente de uma maneira que sugeria que ele não estava realmente olhando para ele. Ele olhou para cima quando ela passou pelo arco e algo em seu rosto mudou. Não a iluminação espetacular de uma criança vendo sua coisa favorita, mas algo mais silencioso e quase cauteloso, como se a esperança fosse algo que ele aprendera a racionar. Você veio, ele disse. Eu vim. Ela cruzou a grama enrijecida pela geada e sentou-se no banco de pedra mais próximo da pereira. Nem muito perto, nem muito longe. É um belo lobo. Ele olhou para a escultura. O pai que fez. Uma pausa. Ele cria coisas às vezes quando não consegue dormir.
Hazel absorveu essa informação com cuidado e não disse nada sobre isso. Gregor me disse que você não tem comido muito. Ela disse em vez disso. Callie deu um pequeno encolher de ombros. A comida no grande salão é barulhenta. Ela piscou. Barulhenta? Todos observam quando eu como. Ele disse isso simplesmente, como se estivesse relatando uma condição climática. Eu não gosto de ser observado. Ela olhou para ele. Esta pequena criança séria com os olhos de seu rei alfa e seu rosto sério demais, sentada sozinha sob uma árvore morta no meio de uma vasta fortaleza de pedra. E ela pensou, claro que não. Você esteve sozinho no meio de uma multidão durante toda a sua curta vida. Eu poderia comer com você, ela disse. Se você quiser, no salão inferior, é mais silencioso lá. Ele considerou isso com a solenidade que trazia para todas as coisas. Então, você vai tentar me fazer falar sobre meus sentimentos? A última mulher que eles enviaram fez isso. Ela ficava me perguntando como as coisas me faziam sentir. Ele franziu a testa. Eu nem sempre sei como as coisas me fazem sentir. Nem eu, Hazel disse honestamente. Eu geralmente apenas tento descobrir o que fazer em seguida. Um silêncio. O vento passou pelos galhos nus da pereira com um som seco e de papel. Isso é melhor, Callie disse. Ela não viu o rei por 4 dias. Ela estava ciente dele da mesma forma que se está ciente do tempo, como algo grande e presente que moldava as condições sem ser diretamente visível. Ela o ouviu uma vez através da parede de um corredor. Sua voz baixa e carregando o peso específico do comando. Embora não pudesse distinguir as palavras. Ela viu a maneira como os guardas se endireitavam quando ele passava por uma passagem. Ela viu no rosto de Gregor sempre que o nome do rei surgia. Um aperto, não exatamente medo, mas de um homem que carregava uma responsabilidade significativa com seriedade. Ela se concentrou em Callie. Eles entraram em uma rotina com a facilidade de 2 pessoas que estavam, cada uma à sua maneira, acostumadas a encontrar cantos silenciosos em mundos barulhentos. Manhãs no jardim interno, quando o frio era suportável e a luz entrava pela parede leste em longas frestas pálidas. Ela trazia algo da cozinha, pão, frutas secas, às vezes um pedaço de queijo macio, e eles se sentavam sob a pereira, e ela contava histórias, ou ele fazia perguntas, o que ele fazia com uma precisão desconcertante. Por que os ômegas vivem separados? Ele perguntou uma manhã, sem preâmbulos, virando o lobo esculpido em suas mãos. Ela ficou quieta por um momento. Regras antigas, ela disse, o que era verdade. E também a resposta mais completa que ela poderia dar, sem entrar em território, que não era seguro para entrar com o filho do rei Alfa. O pai diz que regras antigas devem ser examinadas. Callie olhou para ela de lado. Ele disse isso para Gregor uma vez. Eu ouvi através da porta. Hazel olhou para a geada no chão e não disse nada. Você acha que deveriam? Callie insistiu. Ser examinadas? Eu acho, ela disse com cuidado, que seu pai está em uma posição melhor do que eu para responder a isso. Callie pareceu aceitar isso, embora a pequena ruga entre suas sobrancelhas sugerisse que ele havia arquivado a pergunta para uso futuro. Foi na 5ª manhã que ela entrou pelo arco do jardim interno e descobriu que não era apenas Callie esperando sob a pereira. Jander estava na parede distante de costas para ela, olhando para o céu do leste, onde o pálido sol de inverno estava apenas clareando a pedra. Ele estava sem seus guardas, sem seu manto de pele, apenas a armadura de couro escura e as tiras cruzadas no peito, e o cabelo trançado preso com seus anéis de ferro. Ele parecia, neste momento privado, menos um monumento e mais um homem. Mais largo do que ela se lembrava. Mais cansado de alguma forma na postura de seus ombros. Callie estava no banco com seu lobo, observando seu pai com uma expressão que misturava orgulho, incerteza e anseio em proporções que faziam o peito de Hazel doer. Ela quase recuou. Ela tinha o pé meio virado quando Xander falou sem se virar. A pereira floresce no final da primavera, ele disse. Eu costumava pensar que estava morta na primeira vez que a vi. Meu pai me disse que esse era o ponto, aprender a esperar pelo que não se foi. Uma pausa. Ele geralmente não era um homem sábio, Xander continuou, ainda olhando para o céu, mas ele estava certo sobre isso. Hazel ficou no arco e não sabia o que fazer com as mãos ou com a respiração ou com a estranha qualidade suspensa do momento. Então Xander se virou e olhou para ela com aqueles olhos cinzentos pálidos e disse, você tem sido boa para ele.
Foi uma declaração tão simples e tão inesperada que ela a sentiu pousar em algum lugar atrás de suas costelas antes que sua mente a processasse adequadamente. Ele é bom para si mesmo, ela disse. Ele só precisava de um lugar silencioso o suficiente para sê-lo. Algo cruzou o rosto de Chandler, lá e se foi, aquela mesma coisa sem nome que ela havia captado no pátio. Ele olhou para Kay, que fingia estudar sua escultura de lobo com um foco pouco convincente, enquanto claramente ouvia cada palavra. Caminhe comigo, Chandler disse a ela. E Hazel, que passou 23 anos aprendendo a desaparecer, seguiu o Rei Alpha por sua própria fortaleza e para o território desconhecido de sua atenção. Ele caminhou sem a cerimônia que o seguia por toda parte na fortaleza, sem guardas em seus calcanhares, sem Gregor aparecendo nas portas com pergaminhos e preocupações. Apenas os dois se movendo por um corredor que Hazel ainda não conhecia. Um que corria ao longo da face norte da fortaleza e tinha janelas, frestas estreitas e sem venezianas na pedra que davam para o vale abaixo, onde a vila inferior se assentava, na manhã cinzenta, como um punhado de pedras espalhadas por uma mão descuidada. Hazel manteve uma distância respeitosa, meio passo atrás e à sua esquerda, e disse a si mesma que isso era simplesmente o protocolo apropriado e não uma maneira de manter espaço suficiente para respirar adequadamente. Chandler caminhava lentamente para um homem de seu tamanho, como se tivesse tomado uma decisão deliberada sobre seu ritmo e estivesse se mantendo nele. Gregor me disse que Callie comeu uma refeição completa ontem, ele disse, no salão inferior. Ele comeu 2 porções de mingau de cevada e a maior parte de um pãozinho. Ela fez uma pausa. Ele negociou a segunda porção sozinho. Ele disse ao cozinheiro que era para fins medicinais. Algo se moveu no canto da boca de Chandler. Não exatamente um sorriso, mas como a sombra que um sorriso projeta antes de chegar. Ele aprendeu isso comigo. Negociar com cozinheiros. Enquadrar o que você quer como uma necessidade. Ele olhou para ela de lado. Funciona melhor do que você imagina. Ela não disse nada, mas guardou a informação. Esta pequena e inesperada parte dele. Eles chegaram a um espaço mais amplo onde o corredor se abria em uma espécie de alcova. Um assento de janela profundo, esculpido na pedra com uma vista do vale que, na pálida luz da manhã, era genuinamente bonita. A neve nas colinas distantes captava o sol em um ângulo que a fazia parecer quase quente. Abaixo, a fumaça da vila inferior subia em finas colunas pacíficas. Chandler parou na janela. Ele olhou para fora por um momento antes de falar. A mãe dele morreu quando ele tinha 2 invernos, ele disse sem preâmbulo, sem suavizar. Febre. Veio rápido e não pediu permissão. Uma pausa durante a qual o vento se moveu do lado de fora da janela e a fumaça do vale se curvou e se recuperou. Ele não se lembra dela, mas conhece a forma da ausência. Hazel ficou muito imóvel. Eu sei como governar. Chandler continuou, sua voz carregando a mesma precisão direta que ela começava a entender não ser frieza, mas o som de um homem escolhendo palavras com grande cuidado, porque sabia o dano que palavras imprecisas poderiam causar. Eu sei como comandar e julgar e negociar, e quando necessário, lutar. Fui ensinado essas coisas completamente. Ele se virou da janela. Eu não fui ensinado a ajudar uma criança que se senta sozinha sob uma árvore morta porque o salão é muito barulhento. A honestidade disso a atingiu como água fria, inesperada, esclarecedora. Ela pensou cuidadosamente antes de falar. Você fez o lobo para ele, ela disse. Chandler olhou para ela. A escultura? Ele me disse que você cria coisas quando não consegue dormir. Ela manteve a voz firme. Esse não é um homem que não sabe como ser pai. Esse é um homem que ama seu filho na linguagem que possui e está tentando aprender mais. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para que ela começasse a se perguntar se havia ultrapassado os limites. Se a breve trégua específica do corredor dessa caminhada tinha limites que ela acabara de ultrapassar. Ela era uma curandeira ômega de aldeia. Ela acabara de fazer uma observação sobre a vida emocional do Rei Alpha das Terras do Norte. Mas Chandler não parecia ofendido. Ele parecia, ela pensou, como se alguém tivesse dito algo em uma língua que ele reconhecia, mas não ouvia ser falada em voz alta há muito tempo. Você diz as coisas diretamente, ele disse. Eu acho que economiza tempo. A maioria das pessoas não fala diretamente comigo.
A maioria das pessoas tem medo de você. E você não tem? Ela considerou mentir. Teria sido a escolha sensata, mas ela já havia estabelecido um padrão nesta conversa e abandoná-lo agora seria mais conspícuo do que continuá-lo. Eu sou cautelosa com você, ela disse. O que é diferente? Ele a estudou. Na luz do norte da janela, seus olhos eram da cor do céu pouco antes da neve. Aquele cinza azulado pálido particular que é menos uma cor do que uma qualidade de luz. Cautelosa como? Você é poderoso e eu não sou. Isso cria uma assimetria natural que apenas um tolo ignora. Ela encontrou seu olhar firmemente. Mas eu não acredito que você seja cruel. Kali é gentil demais para uma criança criada por um homem cruel. Algo se moveu na expressão de Xander com isso. Algo que chegou rápido demais para ela catalogar, e se foi antes que ela pudesse nomeá-lo, deixando apenas um leve aperto em sua mandíbula que poderia ter sido sentimento ou poderia ter sido o esforço para contê-lo. Ele se virou de volta para a janela. Haverá uma reunião do conselho em 3 dias. Ele disse. E a mudança em seu tom foi a mudança de um homem fechando uma porta. Não a batendo, apenas a devolvendo firmemente ao seu lugar. Lordes dos territórios do leste. Eles vêm todo o solstício de inverno para discutir assuntos de fronteira e tributação e o teatro usual da governança. Uma pausa. Eles também vêm para me lembrar que Kelly não tem mãe e que um rei alfa não acasalado é, na visão deles, uma instabilidade política. Ela entendeu o que ele estava lhe dizendo e também entendeu que não deveria comentar sobre isso. Ela estava simplesmente, ela pensou, sendo informada da forma de seu mundo como uma cortesia. Ou talvez porque falar em voz alta para alguém que não tinha interesse nisso era o mais próximo que ele podia chegar de falar honestamente. Vou garantir que Kali esteja ocupado e confortável durante os dias do conselho. Ela disse. Ele não deveria ter que sentir essa pressão particular. Xander olhou para ela bruscamente. Como você sabia que era isso que eu... Você mencionou isso imediatamente depois de falar sobre ele. Ela manteve a voz gentil. Você estava me dizendo 2 coisas ao mesmo tempo. Eu apenas respondi àquela que era realmente um pedido. Um longo silêncio. Você é muito observadora, ele disse. E ela não sabia dizer se era uma acusação ou uma admiração e suspeitava que poderia ser ambos. O conselho chegou em uma tarde amarga, 2 dias depois, quando o céu estava da cor de estanho e a primeira nevasca forte do inverno profundo caiu em cortinas que tornaram o mundo branco e abafado. Hazel os ouviu antes de vê-los. Uma cavalgada de cavalos e vozes e o tilintar de metal. O som de homens importantes que viajaram muito e pretendiam ser sentidos na chegada. Ela observou da janela estreita do corredor dos servos, enquanto os lordes dos territórios do leste cavalgavam pelo portão principal em mantos com detalhes de pele e botas polidas, atendidos por seus próprios guardas e servos, e a atmosfera geral de pessoas acostumadas a ter o mundo se reorganizando para elas. Ela não gostou deles. Ela tentou ser justa sobre isso. Ela não os conhecia, não tinha nenhuma razão específica além do instinto, mas o instinto, em sua experiência, era algo que valia a pena ouvir. Ela encontrou Kali no jardim interno, apesar da neve, sentado sob a pereira com uma poeira de branco em seu cabelo escuro, como se estivesse tentando se tornar parte da paisagem. Eles estão aqui, ele disse quando ela passou pelo arco. Eu sei. Ela sacudiu a neve de seu manto e sentou-se ao lado dele no banco, perto o suficiente para que seus braços se tocassem. O frio era cortante, mas suportável se você parasse de lutar contra ele. Eles sempre olham para mim como um problema a ser resolvido, Kali disse. Isso é porque eles estão olhando para um trono, não para uma criança. Ela manteve a voz pragmática. Isso diz algo sobre eles, não sobre você. Ele ficou quieto por um momento, então Lord Seval perguntou ao pai no ano passado se ele ia arranjar uma nova companheira, bem na minha frente. Sua voz estava muito controlada, da maneira que as vozes das crianças ficam quando estão gerenciando algo que os adultos não perceberam que precisa ser gerenciado. Como se eu fosse um móvel. Sua mandíbula se apertou. O que seu pai disse? Ela perguntou com cuidado. A boca de Kali se curvou e foi, ela percebeu, a primeira vez que o viu sorrir. Pequeno e de lado, muito parecido com seu pai. Ele disse que as opiniões de Lord Seval sobre seus arranjos domésticos eram tão bem-vindas quanto a poesia de Lord Seval, a qual ele havia lido e considerado medíocre.
Ela pressionou os lábios para conter algo que era metade indignação e metade riso surpreso. Eu gosto do seu pai. Ela disse antes que pudesse se conter. Callie olhou para ela com aqueles olhos cinzentos e sérios. Ele gosta de você também. Ele disse com a certeza simples e devastadora de uma criança relatando um fato observável. Ela abriu a boca e a fechou novamente. Ele perguntou a Gregor sobre você, Callie continuou, depois do primeiro dia. Gregor me contou. Gregor me conta coisas que ele acha que eu não lembro porque ele esquece que eu tenho ouvidos muito bons. O que ele perguntou? Ela manteve a voz muito nivelada. Se você parecia contente aqui. Uma pausa. E se você tinha cobertores suficientes. A neve caiu entre os galhos nus da pereira. Em algum lugar na fortaleza, uma porta se abriu e fechou, e o som distante das vozes dos lords subiu brevemente e depois foi abafado novamente pela pedra. Hazel sentou-se no frio com o filho do rei Alfa e sentiu algo para o qual não tinha um nome seguro se instalar em seu peito como calor em um quarto que esteve frio por muito tempo. Foi só mais tarde, caminhando de volta pelo corredor dos servos com seu manto úmido da neve, que ela ouviu a voz baixa, masculina, carregando a qualidade particular de alguém acostumado a ser ouvido em grandes salões, vindo da fresta de uma porta deixada insuficientemente fechada. A mulher ômega, a voz disse. A curandeira. Eu a vi com o menino. Uma segunda voz que ela não conhecia. Terreno cuidadoso. A primeira voz continuou, e ela a reconheceu agora. Lord Savile, o da história de Carly, o que fazia perguntas indesejadas sobre companheiras. Uma ômega com acesso diário à criança e à atenção de um rei não acasalado. Isso é ou muito útil ou muito perigoso, dependendo do lado em que se está. Você acha que ela tem ambições? Eu acho que ambições são o menor dos problemas que ela pode ter. Uma pausa pesada de implicação. Eu acho que ela deveria ser investigada cuidadosamente antes do solstício. Hazel ficou muito imóvel no corredor. Seu coração batia mais rápido do que deveria. Ela se forçou a continuar andando, firme e silenciosa, sem dar nada às paredes de pedra fria ao seu redor. Mas ela não dormiu nada naquela noite. A convocação veio na manhã seguinte e não veio de Xander. Um guarda-gama apareceu na porta de seu pequeno quarto antes que ela terminasse de trançar o cabelo. Sua expressão carregava a brancura específica de um homem, entregando uma mensagem que não lhe fora pedido para entender. Lord Savile solicitava a presença da curandeira no salão de recepção leste. Não sugeriu, não convidou, solicitou da maneira que homens poderosos usavam a palavra quando queriam dizer algo mais próximo de ordenou. Hazel terminou de trançar o cabelo. Ela ajeitou os laços de seu colarinho. Ela pegou sua bolsa de curandeira porque era uma curandeira e era isso que ela carregava. E isso a lembrava, e a qualquer um que estivesse observando, exatamente o que ela era e por que estava ali. Então ela seguiu o guarda pelos corredores da fortaleza com o queixo erguido e a respiração controlada. O salão de recepção leste era uma sala longa e fria com tetos altos e uma lareira que era mais impressionante do que funcional. O tipo de fogo construído para a aparência em vez de calor. 2 lords sentavam-se em cadeiras que haviam sido arranjadas com deliberação cuidadosa. Lord Savile no centro, um homem magro de talvez 60 invernos, com cabelo prateado e olhos da cor de estanho velho. E ao lado dele um lord mais jovem que Hazel não conhecia, de ombros largos e vigilante, que não disse nada durante o que se seguiu. Lord Savile olhou para ela da maneira que as pessoas olham para documentos nos quais esperam encontrar irregularidades. Sente-se, ele disse. Ela se sentou, porque recusar lhe custaria mais do que lhe renderia. Você é a curandeira ômega, Hazel, da Vila Inferior. Sim, meu lord. Você tem cuidado do jovem Lord Cale por 6 dias. Sim, meu lord. Sob a direção do rei. Sim, meu lord. Ele deixou a repetição pairar no ar entre eles por um momento, como se lhe desse tempo para soar suspeita. Um arranjo em comum, ele disse. Uma curandeira de aldeia, uma ômega da vila sem treinamento formal em uma casa de cura reconhecida, com acesso ao herdeiro do rei. Ele inclinou a cabeça. Como isso aconteceu? Ela lhe contou, simplesmente, exatamente, sem embelezamento ou defesa. O pátio do mercado, a criança no frio, o manto, a história. Ela não deixou nada de fora porque omissões ela entendera há muito tempo
São o que as pessoas encontram. Ela lhe deu toda a verdade limpa e sem adornos, porque era a única versão dos eventos que não tinha costuras para ele puxar. Saval ouviu. Sua expressão não mudou. E você não tinha conhecimento prévio da identidade da criança. Ele disse quando ela terminou. Nenhum. E ninguém a encorajou a abordá-lo. Ninguém sabia que eu ia fazer isso. Eu não sabia que ia fazer isso. Ela manteve a voz nivelada. Ele era uma criança com frio sentada sozinha. Isso foi motivo suficiente. Um silêncio. Motivo suficiente. Saval repetiu. E fez as palavras soarem como uma frase estrangeira que ele achava pitoresca. Você é muito confiante para uma curandeira ômega. Eu sou sincera, ela disse. Acho que às vezes é confundido com confiança. O Lorde mais jovem perto do fogo fez um som que poderia ter sido uma risada rapidamente suprimida. Os olhos de Saval se moveram para ele brevemente, bruscamente, depois de volta para Hazel. Serei direto, Saval disse. O rei está sem companheira há 5 anos. Ele tem um jovem herdeiro que requer um lar estável. Existem mulheres nobres de posição apropriada que esperaram com paciência e dignidade pela atenção do rei. Sua voz assumiu a suavidade particular de um homem fazendo uma ameaça que ele prefere enquadrar como preocupação. Uma curandeira ômega da vila inferior, por mais gentis que sejam suas intenções, não é uma presença permanente adequada nesse lar. Eu a encorajaria a se lembrar de onde você vem e o que é apropriado. Hazel olhou para ele. Ela pensou em Kelo sob a pereira dizendo que eles olham para mim como um problema a ser resolvido. Ela pensou em Xander na janela dizendo que eu não fui ensinado a ajudar uma criança que se senta sozinha. Ela pensou em um lobo de madeira esculpido e em uma pergunta sobre cobertores feita através de uma porta para um homem que se lembraria dela. Eu sou uma curandeira, ela disse baixinho. Eu vim aqui para ajudar uma criança a dormir e comer e se sentir menos sozinha em uma grande e fria fortaleza. Eu fiz isso. Eu não fiz mais nada. E eu não quis mais nada. Ela encontrou os olhos de estanho de Saval sem desviar o olhar. Se isso é uma ameaça aos seus planos, meu lorde, acho que você deveria examinar seus planos. O silêncio que se seguiu foi muito longo e muito imóvel. Então, da porta lá atrás dela, uma voz. Lord Saval. Ela não precisou se virar para saber. A qualidade do silêncio na sala lhe disse. A maneira como todo o ar se rearranjou, a maneira como a espinha de Saval se endireitou involuntariamente, a maneira como o Lorde mais jovem se levantou. Ela se virou mesmo assim. Xander estava na porta do salão de recepção leste com Gregor, 2 passos atrás dele, e a expressão em seu rosto que ela agora reconhecia. Não fria, não cruel, mas selada da maneira específica de um homem que ouviu o suficiente e tomou uma decisão e agora estava simplesmente executando-a. Eu não sabia, ele disse entrando na sala, que minha curandeira havia sido convocada para se explicar. Sua voz era conversacional. A voz conversacional, ela estava aprendendo. Era que se devia ter mais cuidado. Saval se levantou. Meu rei, eu estava simplesmente... Você estava interrogando um membro da minha casa sem meu conhecimento ou consentimento. Xander cruzou a sala no mesmo ritmo deliberado que ela passara a reconhecer. Sem pressa, porque ele nunca precisou ter pressa. Porque o mundo esperava por ele, e não o contrário. Ele parou ao lado da cadeira de Hazel, não na frente dela, ao lado dela. Isso não é algo que você estava simplesmente fazendo, Saval. Isso é algo que você estava especificamente fazendo. Eu tinha preocupações. Suas preocupações com relação aos meus arranjos domésticos foram abordadas no ano passado. Xander disse. E a secura em sua voz então era absoluta. O tipo de secura que não tem fundo. Lembro-me de informá-lo que eram tão bem-vindas quanto sua poesia. O Lorde mais jovem perto do fogo definitivamente não estava sorrindo. Ele estava se esforçando muito para não sorrir. A compostura prateada de Saval se manteve, mas por um fio. A estabilidade da sucessão é minha preocupação. Xander virou seus olhos pálidos para o Lorde mais velho, e o que quer que Saval tenha visto neles o fez parar de falar no meio da frase. Não sua, não do conselho. Minha. Uma pausa durante a qual o fogo crepitou e a sala fria pareceu de alguma forma mais fria. Você estenderá à minha curandeira a cortesia apropriada a qualquer membro desta casa. Está entendido? Sim, meu rei. Bom,
Ele olhou para Hazel apenas brevemente, apenas um olhar, mas carregava nele uma pergunta e uma firmeza juntas, verificando sem fazer alarde. Ela deu um pequeno aceno de cabeça. Ele olhou de volta para Savol. O conselho se reúne ao meio-dia. Sugiro que você use o tempo restante para reconsiderar quais preocupações valem a pena trazer para essa mesa. Ele não esperou por uma resposta. Ele recuou em direção à porta, e Gregor já a estava segurando, e Hazel se levantou da cadeira e o seguiu porque não havia mais nada a fazer. E a porta se fechou atrás deles, e eles estavam no corredor. Ele não falou imediatamente. Eles caminharam como haviam caminhado antes, ao longo do corredor norte com suas janelas para o vale, e a neve ainda caía lá fora, mais espessa agora, transformando o mundo abaixo em um suave apagamento branco de detalhes. Hazel manteve a respiração firme e as mãos quietas ao lado do corpo. Você deveria ter me avisado, ele disse finalmente. Eu não sabia que você estaria escutando na porta. A sombra daquele quase sorriso. Eu não estava escutando na porta. Gregor estava escutando na porta. Ele é consideravelmente melhor nisso do que eu. E tem menos conflitos sobre isso. Ela sentiu algo se soltar em seu peito. Eu lidei com isso. Você disse a ele que seus planos precisavam ser examinados. Eles precisam. Ele parou de andar. Ela parou ao lado dele. Do lado de fora da janela, o vale estava quase invisível agora atrás da cortina branca de neve caindo. Apenas as formas escuras e fracas dos telhados da vila apareciam. Hazel. Ele disse o nome dela da mesma forma que ela havia dito o de Kay naquele primeiro dia. Como se merecesse um espaço no ar. Eu preciso que você entenda algo, ela esperou. Quando perguntei a Gregor se você tinha cobertores suficientes, ele disse, e olhou para a neve, não para ela, o que ela entendeu ser a única maneira de ele dizer isso. Não foi porque eu a vejo como uma serva cujo conforto é uma questão logística. A neve caiu. Eu não sabia o que mais perguntar. Ele continuou, baixo e preciso, que não ultrapassasse o que eu tinha o direito de dizer. Ela pensou sobre isso por um momento. Este homem grande, selado, cuidadoso, que fazia lobos esculpidos quando não conseguia dormir, que dizia a seu filho que uma árvore que parece morta não se foi, que usava a única linguagem disponível para ele, mesmo quando inadequada, porque uma linguagem inadequada ainda era melhor que o silêncio. Você poderia ter perguntado diretamente, ela disse suavemente. Estou perguntando diretamente agora. Ela olhou para ele. Ele estava olhando para a neve, mas ela podia ver sua mandíbula, a velha cicatriz ao longo dela, e a leve tensão ali que ela passara a ler como a evidência externa de coisas que ele estava gerenciando internamente com esforço considerável. Então eu responderei diretamente, ela disse. Eu tenho cobertores suficientes. Estou contente aqui e gostaria de ficar. Ela fez uma pausa. Não por causa da fortaleza, ou do conselho, ou de qualquer coisa que Lord Savall reconheceria como um motivo. Ela olhou para a neve também, porque era mais fácil assim. Porque algumas coisas são mais fáceis quando vocês dois estão olhando para a mesma terceira coisa neutra. Porque Kali precisa de alguém que o veja. E porque... Ela parou. Por quê? Muito baixo. Porque eu acho que você também precisa. O silêncio se estendeu longo e cuidadoso entre eles. Frágil como o gelo que se forma na água parada no início do inverno. Presente e real, mas pedindo para ser abordado com gentileza. Então Xander se virou da janela. E ele olhou para ela da mesma forma que a olhou naquele primeiro momento no pátio do mercado. Através da multidão. O olhar que ela não soube como sustentar então. Ela o sustentou agora. Ele estendeu a mão lentamente e pegou a dela. Apenas isso. Seus dedos se fechando ao redor dos dela. Quentes e deliberados. Uma escolha feita abertamente à plena luz de uma manhã de neve. Fique, ele disse. O Conselho dos Lordes do Leste partiu 4 dias depois. Lord Savall entre eles. Sua compostura prateada intacta e seus planos silenciosamente, completamente desfeitos. Gregor os acompanhou até o portão principal com a cortesia profissional de um homem que não sentia a obrigação de parecer triste com isso. O solstício chegou como sempre chegava, transformando a noite mais longa no primeiro sopro da luz que retornava. Kali ficou acordado para assisti-lo do jardim interno, enrolado em um manto forrado de pele que era quente o suficiente para a ocasião. Sentado entre seu pai e Hazel no banco de pedra,
enquanto as estrelas surgiam uma a uma acima dos galhos nus da pereira. Ele adormeceu antes do sino da meia-noite, e Chandler o carregou para dentro sem acordá-lo. E Hazel caminhou ao lado deles pelos corredores iluminados por tochas da fortaleza, e sentiu pela primeira vez em 23 anos que estava caminhando em direção a algo, em vez de se afastar. A primavera chegou lentamente a Varenvold, como sempre acontecia nas terras do norte, relutantemente, em pequenos incrementos, o frio recuando gradualmente. Mas chegou, e a pereira floresceu. Callie a encontrou primeiro em uma manhã no início da primavera, quando a geada finalmente soltou seu domínio sobre o jardim interno e o ar cheirava a terra descongelada e grama nova e a leve promessa verde de coisas despertando. Ele veio correndo, realmente correndo, como nunca correra desde que Hazel o conhecera, com suas tranças escuras voando soltas e seu rosto aberto em uma expressão de pura e descomplicada alegria, para encontrá-la no corredor e arrastá-la pela mão para ver. A árvore estava coberta de flores brancas, delicadas como a respiração, tremendo no ar ameno da manhã. Chandler já estava lá. Ele estava no centro do jardim, olhando para os galhos, e quando os ouviu chegando pelo arco, ele se virou, e a expressão em seu rosto era algo que ela nunca tinha visto ali antes. Aberta, desprotegida, o rosto de um homem que parou de se preparar para o frio, porque o frio naquela manhã simplesmente se fora. Callie soltou a mão dela e correu para ficar ao lado de seu pai, e os dois ficaram juntos sob a árvore florida. E o olhar que passou entre eles, sem palavras, completo, era o tipo de coisa que não pode ser fabricada pelo dever, ou pela performance, ou pelo gerenciamento cuidadoso das aparências. Era simplesmente verdade. Hazel ficou no arco e se permitiu olhá-los. Permitiu-se sentir o sol da manhã em seu rosto e o cheiro de flores no ar e a qualidade particular e inconfundível de um momento que é inteiro. Chandler olhou para ela. Ele estendeu a mão. Ela cruzou o jardim. Ela a pegou. Eles se casaram antes do verão, não no grande salão com seu barulho e seus lordes observadores, mas no jardim interno, sob a pereira que aprendera a não parecer mais morta, com Gregor como testemunha, e Callie de pé entre eles, com seu lobo de madeira esculpido em uma mão, e sua mão livre enfiada na de seu pai, seu rosto usando a expressão solene e brilhante de uma criança que conseguiu o que não ousou pedir diretamente, mas esperava silenciosamente com cada pedaço de seu coração cuidadoso. Nenhum lorde foi convidado, nenhum teatro político, nenhuma audiência arranjada para satisfazer o mundo observador. Apenas os quatro na luz da manhã, o rei, a curandeira, a criança e o velho Gregor, que registrou o evento no livro da fortaleza com sua caligrafia angular e não disse absolutamente nada sobre isso, e que foi observado pela equipe da cozinha como estando de um humor excepcionalmente excelente pelo resto daquela semana. Hazel se mudou da ala dos servos. Petra veio da vila inferior para visitar, olhou para tudo. A fortaleza, o jardim, o rei que se levantava quando Hazel entrava em uma sala, o menino que começara a rir nas refeições e disse, em um tom que o fazia significar seu completo oposto: "Nada." Você disse. Ela ainda estava sorrindo quando caminharam juntas pela vila naquela tarde, e as duas ainda eram as mesmas de sempre, movendo-se por ruas familiares com a companhia fácil de mulheres que compartilharam manhãs frias e cobertores finos, e o calor particular que vem de escolher cuidar uma da outra sem ser solicitada. Lord Sibyl recebeu a notícia do casamento por um mensageiro várias semanas depois do ocorrido. Sua resposta não foi registrada. Sua poesia, Hazel foi informada, supostamente piorou. Callie cresceu demais para o banco dos servos no salão inferior e começou a comer no grande salão novamente, mas em uma mesa menor perto da janela, onde a luz entrava e o barulho era menor. E ninguém mais o olhava como um problema, porque as pessoas que o faziam não eram mais bem-vindas em Varenvold. Ele manteve o lobo esculpido em sua mesa de cabeceira. Ele pediu a Hazel uma noite para lhe ensinar o resto da história do lobo prateado, as partes que ela ainda não lhe contara. Ela lhe disse que estava terminada. Era tudo. O lobo, o rio, a canção de verão. Ele considerou isso. Então invente mais, ele disse. Então ela o fez. Ela lhe contou novos capítulos, lentos e silenciosos. À noite,
Quando o fogo ardia baixo e o vento do norte pressionava as janelas fechadas da fortaleza, e o lobo na história cresceu com o tempo, como todas as coisas que recebem calor e paciência e espaço suficiente para se tornarem o que sempre deveriam ser. E na fortaleza de Varenvold, em um reino que sempre fora governado pelo frio e pelo poder, e pela longa e dura lógica de quem era mais forte, algo mais silencioso e duradouro criou raízes. Em um jardim, sob uma árvore em flor, no espaço simples e completo entre duas pessoas, que aprenderam a parar de esperar que o mundo fosse diferente, e simplesmente, finalmente, escolheram um ao outro.